Que alegria contar mais uma vez com a sua companhia em mais um podcast para dentro da porteira. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realizado pela URI Campus de Frederico Westphalen e pelo Small Farm Hub, que tem a governança da URI e também da Sicredi Conexão. O podcast faz parte do projeto Agrotec Norte e a iniciativa é coordenada pelo professor da URI Campus de Frederico Westphalen, Carlos Eduardo Blanco Linares, sendo realizada em parceria com a Universidade de Passo Fundo, a UPF, e o Instituto Federal Farroupilha, IFAR. A edição de hoje tem como tema o Plano Safra. É uma alternativa para o pequeno produtor rural? E para falar sobre este assunto, contamos com a presença do diretor de negócios da Sicredi Conexão, André Zanon, e também da assessora do agro, Caterine Lencina. Bem-vindos. Iniciamos então a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, falando inicialmente com a Caterine sobre o que é o Plano Safra e como é que esse crédito pode ser utilizado. Bem-vinda. Bom dia, André. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem e nos acompanham, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Plano Safra, ele é uma política pública, né? Então, ele vem para amparar os produtores rurais, tanto pequeno, médio como grandes produtores, nas suas atividades, tanto as atividades de curto prazo, como o custeio, né? Quanto as atividades de longo prazo, como os investimentos, construções, aquisição de maquinário, né? Então, bem resumidamente, o Plano Safra, ele dá acesso a todos os públicos, né? Para todas as atividades. E com relação ao acesso, né, o acesso dele é através das instituições financeiras, né, nós como Sicredi estamos aí para apoiar os produtores e conseguimos então passar todas as orientações dentro das nossas agências. E o que o Plano Safra traz de diferente este ano comparado com edições anteriores? Adri, esse ano o Plano Safra ele conseguiu manter algumas taxas, né, quando a gente fala no enquadramento Pronaf, que é o enquadramento mais apoiado, assim, pela nossa região também, né. Então mantivemos algumas taxas, por exemplo, 3% no leite, né, para aquisição da alimentação, e ele trouxe também algumas linhas que elas até estavam em andamento antes, mas elas não estavam de fato girando, né, como a regularização fundiária. Então hoje, a regularização fundiária ela se torna extremamente importante quando a gente tem um plano safra que ele nos exige, né, tanto nós quanto do produtor de fato, o CAR, né, então a gente é obrigado a ter o CAR desde 2019, 2018, né, mas agora esse ano em 2025 nós começamos com uma nova obrigatoriedade. Não nós Sicredi Conexão, né, mas a nível até de cartório, de todas as movimentações que necessitarem serem feitas nas matrículas vão exigir o georreferenciamento das áreas. Nós tínhamos já essa lei, né, em andamento, mas para áreas até 25 hectares. E agora, em 20 de novembro, essa obrigatoriedade vem para todas as áreas, independente do tamanho. Então, essa é uma linha extremamente importante, né? Nós, como Sicredi Conexão, nós estamos aí para apoiar. Hoje, no Plano Safra, essa linha apoia até R$ 30.000. Então, se for fazer um orçamento para georreferenciamento, esse valor ele é suficiente para uma área considerável, tá? Então, a taxa é de 8%, então a gente traz muito ela, assim, porque a gente sabe que, na prática, isso vai ser extremamente necessário ainda esse ano. Muito bem. E como é que o produtor pode ter acesso ao crédito e como é que ele se enquadra para receber esse recurso, André? Bom dia, Adri. Bom dia, Caterine. Bom dia a todos. Então, o Plano Safra, uma das questões que ele traz muito é a regulamentação, né? Traz sobre como o associado, né, ou o produtor, ele pode estar acessando. Então, de acordo com a DAP, de acordo com os critérios de enquadramento, de faturamento dele, ele vai acessar as linhas a qual ele está enquadrado, né? A Caterine também pode trazer depois mais dados sobre isso, mas o produtor hoje ele precisa estar dentro de uma faixa de faturamento, né, Isso Caterine? aí, André. Hoje, um produtor pronafiano, para nós caracterizarmos dessa forma, né, ele precisa ter a DAP, né, que é o documento de aptidão ao Pronaf, e ele também vai precisar, então, para ter a DAP, se enquadrar em alguns critérios, que é ter renda anual de até R$ 500.000. Não pode ter mais que 4 módulos fiscais. O que que é um módulo fiscal, né? É a quantidade que equivale a um X número de hectares. Por exemplo, trazendo um pouquinho aqui para nossa região, né? Hoje, Frederico Westphalen, 20 hectares equivalem a um módulo fiscal. Então, se a gente considerar um produtor pronafiano em Frederico, ele não pode ter mais que 80 hectares para ainda estar dentro do Pronaf, né?
Então, e renda, né, a renda não, a mão de obra da propriedade, ela precisa ser predominantemente familiar. Então esses são alguns critérios para enquadrar no Pronaf. Quando a gente olha para um Pronamp, que é aquele produtor já médio, né, ele pode ter renda de até 2 milhões de reais, mas ele não precisa ter um número X de hectares, é livre, tá. E quando a gente fala em demais produtores, daí é aquele produtor maior, que já passou dos 2 milhões de faturamento anual, tem muito mais, né, os hectares, enfim. Então esse é o demais produtores, Adri. Dentro da área de abrangência do Sicredi aqui no Rio Grande do Sul, quanto por cento dos produtores associados, se enquadram nesses critérios? Eu acho que a Adri falando dentro da nossa carteira do Sicredi, né, em torno de 75% são pronafianos. E nós temos uma característica, né, Adri, como nós não é só a nossa região que nós atuamos aqui, né? Aqui nós temos aqui no Rio Grande do Sul, muito forte a bacia leiteira, o grão, né, a suinocultura, a avicultura. Quando a gente olha para Minas Gerais, já são outras culturas que formam esse conjunto, né? Lá você vai ter o morango, Morango, café. né, o café, o leite, a questão dos queijos, né? Então, dependendo da região de onde você está, você tem uma matriz produtiva que ela forma, né, as rendas desses associados. Você vai pegar em Minas Gerais um produtor de muitas vezes de 2, 3 hectares de morango, ele já não fica mais dentro da questão do Pronaf, né? Muitas vezes não é a quantidade de hectares, mas é o faturamento que aquela pessoa tem em cima daquilo que ela produz. Então, hoje é uma série de fatores que influenciam, vamos dizer assim, né, dentro da capacidade que ele tem e qual a linha que ele vai estar acessando, né? Claro que nós temos aqui na nossa região, né, produtores que trabalham em família, né, trabalham em conjunto, que vão estar dentro dos Pronafs coletivos. Tem uma série de fatores aqui, né, que você enquadra as famílias. Mas o certo é que todo ano, né, Adri, o governo ele olha para esses enquadramentos. Nós já tivemos várias alterações, né, dentro do enquadramento. Por quê? Porque o produtor vem aumentando seu faturamento e também é interessante também para todos que ele tem melhores condições de taxas para continuar produzindo na pequena propriedade. Então, quando ele começa, né, a extrapolar, por exemplo, os 500 mil, talvez o governo olhe e diz, olha, nós precisamos aumentar para 700 mil dentro dessa faixa de faturamento para que ele continue sendo um pronafiano. Então, tem várias políticas públicas, como a Caterine trouxe, que são estabelecidas pelo governo, né? Esses estabelecimentos do Plano Safra, quem faz é o governo federal, né? E nós, como repassadores e que atuamos, né, no crédito, nós temos a obrigação de seguir isso, né? Junto, claro, com as entidades que fornecem, como a Imater, que fornece a DAP, né, Caterine? Uhum. E o pessoal que faz os projetos. Então, é um ecossistema que nós temos aqui, que funciona dentro das delimitações vindas do Plano Safra. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é o Sicredi que determina o que define essas coisas, né, é o Não. governo federal e o Sicredi é o intermediador do recurso. Somos os grandes repassadores, na verdade, né? Nós acessamos a esses recursos, né, do BNDES, do governo federal, e repassamos ele ao nosso produtor. Lembrando sempre, né, Adri, até para esclarecer isso, que o Sicredi ele tem uma fiança honrada. Ele busca isso junto ao governo federal. Se o nosso não, produtor não nos pagar, quem paga ao BNDES é o Sicredi. Então, essa é uma questão que muitas vezes o pessoal diz, não, mas se eu não pagar no vencimento, o governo não vai cobrar. Não. O governo no dia 15 ele vai receber do Sicredi, né? Então, a gente entra numa esfera aqui também, né, Adri, para conhecimento das pessoas, porque muitas vezes, se o governo não emitiu, ele não der um direcionamento, não. As prorrogações, que agora está muito em voga, né, a questão das prorrogações, né? Se o governo federal não emitir uma determinação ou uma orientação que diga que vai ser prorrogado e ele vai assumir essa prorrogação, chegou no dia 15, um exemplo, a gente tem que cobrar do associado. Então, porque nós vamos honrar o governo, Esse compromisso. esse compromisso. Dia 15 não tem, Hum. né, como a gente não honrar ele, né? Nós temos a tal da fiança honrada junto ao BNDES e junto ao governo, né? Então, nós somos repassadores e por isso que o compromisso e o risco
ele fica sempre com a instituição que ele passa. Muito bem. Importante, né, que o agricultor tenha essa consciência, né, e também cumpra com os seus compromissos, porque alguém vai ter que pagar, nesse caso, o Isso Sicredi, aí, né? Adri. Todo o início de plano safra, né, a gente fica nas expectativas da emissão das portarias, né, das resoluções. Então, esse ano nós tivemos ali as emissões dia 2, dia 3, elas acabam acontecendo em dias diferentes, né? E é onde traz muito disso que a gente está conversando, o enquadramento. Esse enquadramento que eu conversei com vocês agora, ele é desse ano. Pode ser que o ano que vem ele mude, todas as taxas. É tudo muito flexível, cada ano é um ano diferente. Então a gente sempre fica acompanhando, sempre na expectativa, né, quando vira. E depois todas essas resoluções elas vão para dentro do Manual do Crédito Rural, né, que é o que todas as instituições seguem ali quando a gente fala em repassar o dinheiro público, né? Uhum. Pelo que vocês nos trouxeram até esse momento, o pequeno produtor está sendo, sim, contemplado neste ano com esse crédito. Sim, o governo vem apoiando muito a agricultura familiar, né? Tanto é que ele aumentou desde o Pronaf Moradia, né, Caterine, que esse ano também aumentou de valor. Uma para também contribuir, né, para que as famílias fiquem no campo, né, tenham condições de ficar, né, a sucessão aconteça também no campo. Tem a questão da regularização fundiária, que é de extrema importância a partir de agora, né? A Caterine falou um pouquinho para a partir de um determinado mês, agora é Dia 20 de novembro. 20 de novembro, para você colocar em garantia esse imóvel, ele vai ter que estar georreferenciado, ele vai ter que estar com tudo em dia para você conseguir, inclusive no cartório, fazer isso. Isso não vai valer só para o Sicredi, isso vai valer para cartórios, contratos de compra e venda. Então, isso tudo vai estar sendo atualizado e regularizado a partir de agora. Mas o governo ele vem incentivando essa regularização, né? Quando a gente vem experimentando agora em Minas Gerais mesmo atuar no agro, uma das principais dificuldades que nós temos no campo em Minas Gerais ainda é essa falta de regularização fundiária, né? A falta de conhecimento das pessoas de como acessar essas linhas corretamente. Então, a gente vem crescendo lá, mas muito fazendo esse trabalho de ajuda, de esclarecimento e até de organizar o produtor de como que ele deve fazer para acessar o crédito rural. Então, é um trabalho, sim, que o governo vem se preocupando e a partir de agora ele também vem incentivando o pequeno a fazer. E continua investindo muito, né, Adri, os recursos de investimento, né? Esse ano a gente está aí, né, com um volume grande, quase 400 milhões para aplicar dentro do agronegócio de investimentos, né, para transformar a pequena propriedade, né? A gente sabe que hoje, talvez só no grão, na soja e no milho, a pequena propriedade ela se torna inviável, mas temos muitas alternativas, né? Hoje, na pequena propriedade, de angariar, vamos dizer assim, ou de produzir novas rendas, né? Então, acho que o governo também se preocupa com isso e continua investindo, né? Seja na bacia do leite, em novas atividades, né? Ontem mesmo nós estávamos em Alpestre, né? A gente estava falando lá com o agrônomo, com o Edson, e ele vinha trazendo para nós a diversificação que vem acontecendo também nessa questão, né, de frutas, legumes, verduras que vem acontecendo lá, né, e até de frutas, né. Então, os associados, o pequeno produtor, ele vem buscando essa diversificação para agregar ainda na propriedade dele, né, em mais etapas do ano também, não somente numa monocultura, né. Então, acho que isso é um movimento que vem acontecendo em muitas pequenas propriedades. Com esse mesmo viés, hoje há alternativas oferecidas para o pequeno produtor melhor que o Plano Safra ou não? Hoje, em termos de taxa, né, Adri, quando a gente considera todo o cenário econômico, o Selic ou o crédito do governo, ele acaba sendo o mais viável para o produtor rural, tá? Quando a gente conversa nesse sentido. Só que a gente também não pode esquecer que o produtor rural ele tem um limite para tomar esse crédito. Então, quando a gente fala de um associado pronafiano hoje, o limite por CPF é 250 mil, né? E nós temos essa questão que o André comentou antes, dá para fazer operações coletivas em algumas linhas, em algumas atividades, então a gente consegue colocar mais que um CPF da família, né, Uhum. para constituir o empreendimento que todos vão fazer a produção, né. Mas fora disso, nós também temos linhas para apoiar dentro do Sicredi, né. Obviamente, né, dado todo o contexto, não são as mesmas taxas, porque a gente também tem o custo do nosso dinheiro para conseguir fazer esse giro,
Mas temos outras linhas também livres que a gente pode emprestar e pode estar dando continuidade, né, para esse apoio ao produtor. Muito bem. A gente sabe que, com origem na agricultura familiar, a cooperativa, ao longo dos anos, sempre buscou alternativas para bem atender o pequeno produtor. Quais as condições ofertadas neste plano safra a esse público? Nós já falamos algumas coisas, se tiver mais para poder complementar. Eu acredito que dentro desse plano safra, além do PBC atualizado, né, que é o quanto que a gente está investindo por cultura, né? Quanto é que nós vamos apoiar o produtor no plantio do milho, do soja, da bacia leiteira, né? Todo o início de plano safra, a gente faz uma pesquisa de mercado para dar condições que o produtor plante da melhor maneira possível, que ele faça um bom plantio, mas sempre usando aquele recurso de maneira eficiente. Aquele recurso ele tem que ser aplicado realmente naquela atividade. Então, nós temos aí, dentro desse ano, né, trazendo muito essa questão da conscientização da correta utilização, né? Tanto é que dentro do nosso plano safra, a gente trouxe vários eventos, né, Caterina, aqui, trouxe o Doutor Agro aqui na URI, aqui, a qual foi um momento muito bacana, né? E tem uma frase que para mim ficou marcada e que eu tô carregando ela todo o meu dia, né? Que é a que diz o seguinte, que antes de você ficar maior, você precisa ficar melhor, né? Então o produtor, ele antes dele ficar maior, ele precisa ficar melhor. Ou seja, antes dele querer comprar um novo trator, ele tem que ver lá, talvez, se a bacia leiteira dele, as vacas dele estão com uma genética melhor, estão aumentando a litragem, se elas estão com, né, com uma alimentação adequada. Enfim, acho que isso a gente vem trabalhando muito forte dentro da Sicredi Conexão. Realmente de levar um serviço de consultoria e de ajudar o produtor na tomada de decisão dele. A Caterine falou, né? Vou colocar uma nova atividade. Quem é os compradores? Para quem vai vender? Que momento de mercado é que você vai estar entrando, né? Então, acho que dentro desse plano safra agora, o que a gente vem fazendo muito, né, é isso. De realmente estar próximo do produtor, ajudando ele a tomar a melhor decisão, né, do que ele vai estar trabalhando nesse contexto. Isso aí, Adri. E daí, dentro desse contexto também da leiteira que nós estamos, né? Esse plano safra veio com a linha para apoiar melhoramento genético, né? Tanto para compra de sêmen quanto para pagamento do serviço de inseminação artificial, né? Então, para melhorar todo esse plantel da propriedade, né? Que o André trouxe para nós. Também é uma linha bem interessante para a gente trazer nesse momento. Nós fizemos também um alinhamento com todos os técnicos, Uhum. né, em cada região que nós atuamos, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e todas as regiões de Minas Gerais, justamente para trazer essa clareza de qual que é o posicionamento da Sicredi Conexão, né, de como que nós vamos atuar no desenvolvimento do Plano Safra e do agronegócio. Então, o agro ele vem crescendo muito. Mas o agro a gente sabe também das dificuldades que ele vem enfrentando hoje, né? Das questões, você tem questões climáticas, você tem questão de mercado, você tem questões de crédito. Então você tem uma série de questões hoje que você precisa ajudar o produtor na tomada de decisão, né? Ou fazer essa troca quando ele vem procurar, né? Se é o momento adequado, se é o investimento necessário. Então, eu acho que agora a gente está num momento muito bom de construir isso junto aos nossos produtores. Com esse mesmo viés, a gente sabe que o crédito é uma ferramenta importante, né, para o desenvolvimento dos produtores. Como é que é possível capacitar o pequeno produtor para uma gestão eficiente e sustentável do recurso disponível por meio do Plano Safra? Adri, nós, através dos nossos colegas das agências, né, a gente sempre incentiva que eles trabalhem como consultores dos nossos associados, né? Então, todo esse contexto que a gente está trazendo aqui, essas reflexões que a gente está trazendo aqui, eles também, né, têm essa ponte, né, com o produtor rural para também fazer essas reflexões para que a gente chegue, né, num cenário que a gente tenha a sustentabilidade do valor que está sendo emprestado, a correta aplicação. Então, esse trabalho é feito através das nossas agências e também, né, através dos nossos técnicos, nesses movimentos que a gente leva informação para eles, que eles também são a nossa ponte entre Sicredi e os associados, também para levar esse conhecimento e fazer com que tudo gire da melhor forma possível. E a gente sempre tem os produtores na atividade, né? E não um cenário de evasão, e que não é o que a gente gostaria de ver na nossa região, né?
Nós estamos procurando trabalhar Adri, trabalhar muito com entidades parceiras. Sebrae, né, com o Senar, né, com as empresas daqui da região que prestam consultoria, que prestam esse trabalho técnico para o produtor, né? Então, porque são eles que atuam muitas vezes da porteira para dentro, né? Então, aqui eles são também responsáveis do planejamento do produtor, eles estão junto com o produtor no dia a dia. Então, estando próximo deles, a gente leva muitas formações também para o nosso quadro de associados, né? Então, levando essas novas tecnologias, vamos pegar o próprio Small Farm Hub, né? A gente tem aí, né, várias ações olhando para vamos dizer assim, a tecnologia para o pequeno produtor, para digitalizar ele, para ele ter mais condições de realmente ter o negócio dele na palma da mão, né? Dele saber exatamente o que está acontecendo na propriedade, os custos que ele está tendo, porque hoje você precisa saber disso, né? Você tem uma atividade, tem muitos produtores hoje que têm várias atividades, né? Tem plantio, tem suíno, tem bacia leiteira, as vacas, né? Gado de corte, tudo numa mesma propriedade. E como é que você olha para isso sabendo qual que é a atividade hoje que está dando resultado positivo ou qual é a que está derrubando a margem? Então, levar isso para que eles, né, consigam também fazer esses controles é de fundamental importância. E aí a gente tem várias ações acontecendo, tanto de incentivo como também de trazendo formações para isso, né? Então, é uma das maneiras que a gente vem trabalhando, né, cada vez mais para trazer isso para o pequeno e médio grande produtor também. Mais uma vez, aqui se comprova a importância da gestão na propriedade, né. Ela só vai se desenvolver, obviamente, com capacitação, com formação que vocês estão oferecendo, que os parceiros estão oferecendo, que lá na propriedade os próprios técnicos talvez, né, já estejam atuando, mas no fim de tudo, a gestão é o que vai dar o contorno, né, de toda a situação e comprovar o que realmente dá o resultado e o que realmente está valendo o investimento, onde está valendo o investimento. É isso aí, Adri. E até a Emater é um grande parceiro nosso, né, com crédito rural assistido. E um exemplo, assim, bem prático que a gente pode conversar agora sobre essa questão da gestão é a antecipação dos custeios que nós fizemos, tá? Então, a gente tá com o zoneamento do milho aí para abrir, alguns municípios já abriu, né? Então, agosto marca a abertura oficial do zoneamento do milho aqui na nossa região. E nós estamos com as contratações de milho e soja, tá? Desde março. Então, isso fez com que nós antecipássemos mais de 11 mil hectares de custeio de milho aqui na região. E mais de 5 mil hectares de custeio de soja. E soja, o zoneamento vai abrir só em outubro aqui. Então, o que que isso significa? Significa que o produtor ele está com o valor em mãos para poder negociar os melhores preços, para que ele tenha a maior margem dentro da produção dele. Então, isso acho que é um exemplo bem prático, assim, de quanto a gente consegue também estar apoiando nessa gestão financeira dele. Mais uma vez a cooperativa comprovando, né, na sua essência, sua preocupação sempre mantendo o pequeno produtor, apesar do crescimento expansivo, né, da Sicredi Conexão, mas mantendo a sua essência, né, de valorizar o pequeno produtor. E você falava antes da gestão, né, Adri? Hoje é da pequena propriedade à grande propriedade. Quem não fizer gestão, você pode pegar do MEI ao grande empresário, ele precisa ter gestão sobre o seu negócio. Se ele não fizer gestão, ele vai ter dificuldades financeiras. Você pode pegar todos os casos que nós temos em alguma dificuldades, seja no PJ, no agro, na PF, quando você vai chegar no fundo, você vai ver que o problema foi na gestão. Foi na tomada de decisão que em algum momento ele fez um investimento que ele não precisaria ou não deveria ter feito naquele momento. Então, essas questões elas ficam cada vez mais, né, evidentes quando você começa a fazer diagnósticos daquilo que você atua, onde você atua. Então, a pequena propriedade hoje, você vai ver a transformação que vem acontecendo na nossa região, né, Adri, do pequeno produtor. Quem conheceu um pequeno produtor há 30 anos atrás e vai nas pequenas propriedades hoje, você vê o quanto evoluiu, você vê quanto melhorou, você vê, né, o quanto as pequenas propriedades estão produtivas, mas muito baseado na gestão que vem sendo trazido e que vem sendo aplicado nela. Então, o produtor precisa aplicar a gestão na sua propriedade, né? Não tem mais como ficar no achômetro, né? Eu acho que a melhor oportunidade é agora. Eu acho que a melhor oportunidade é não sei quando. Não, hoje você tem tendências de mercado, né? Hoje o produtor, ele, ele
sabendo a tendência, esse dia nós comentávamos, tem produtor que travou soja a 140, fez venda futura a 140 na metade do ano passado. Hoje o soja está 125. Então, se ele chegar até o final da safra e esse preço manter, ele teve 15 ganhos de safra fazendo uma gestão, né, da sua próxima safra. Como acontece também na compra dos produtos, né, onde ele aproveita a melhor janela para comprar esses produtos Com o melhor preço. com o melhor preço. Então, a gestão ela vai da compra dos produtos, vai da aplicação, como a Caterine falou, plantar ela onde a melhor janela, né, que está descrita no plano safra, e também na venda. Então, você tem ciclos importantes aqui que você tem que estar fazendo gestão sobre isso. Então, acho que é essa gestão e essa profissionalização, independente da propriedade, do tamanho dela, da atividade, ela precisa exercer e precisa existir para que ela tenha resultados positivos. Importante que a cooperativa dá esse suporte, né? Na dúvida, sempre procurar um colaborador, enfim, um técnico, alguém que possa dar esse auxílio. Com certeza, aí nós temos um quadro, né, Caterine? A Caterine é a nossa agrônoma que trabalha da assessoria do agro, mas nós temos dentro do nosso time, né, uma qualificação muito grande dentro das agências aqui no centro regional, que dá todo o suporte, né? E também no caso, né, que é o nosso centro administrativo, que atende todo o Sicredi, com excelentes profissionais. Então, sempre que o produtor tiver necessidade, né, ou quiser demandar uma formação, a gente tem muitas formações em parcerias, né, Adri, que a gente aplica lá. Bom, nós estamos em 10 produtores, queremos fazer uma formação sobre determinada, né, colheitadeira, sobre determinada bacia leiteira, enfim. Eles podem nos demandar que prontamente a gente vai estar trazendo essas informações, porque o nosso objetivo é justamente isso, é fazer com que o produtor melhore, se desenvolva, cresça, porque a cooperativa também só vai ser melhor, só vai se desenvolver e só vai crescer se o associado fizer isso. Com certeza. Agradecemos a participação de vocês e deixamos esse espaço à disposição caso queiram acrescentar alguma informação. Muito obrigada, Adri, pela oportunidade, né? E convidamos a todos os produtores, né, que a gente está aí na abertura do zoneamento do milho, como eu comentei, né? Então, que busquem as agências, né? Converse com seus técnicos sobre as melhores datas de plantio, tá? Que isso interfere diretamente no Proagro, então isso é um alerta também que a gente deixa, né? Então, temos a melhor janela, temos o melhor período ali dentro do zoneamento para aquela cultivar, para aquele tipo de solo e para aquele município. Então, são características que precisam ser observadas, né, para que tenha o posicionamento certo da cultivar e a cultura se desenvolva no melhor cenário possível. Claro que ainda, né, frente a isso, nós temos toda a situação climática, que às vezes não é tão previsível assim, mas a gente sempre tenta ter alguma forma de mitigar tudo isso, né. Então convidamos os produtores, né, que nos visitem nas agências, tem um cafezinho esperando lá e a gente está à disposição com todas essas informações. Também da mesma maneira, né, Adri, agradecer aí o momento, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sem dúvida, é sempre muito bom bater esses papos, né? Mas também convidar o nosso associado ou futuros associados também que queiram, né, vir conhecer a cooperativa. Nós estamos com o Plano Safra em aberto, né? Temos aí 1,5 bilhão esse ano planejado para emprestarmos ou para potencializar o nosso agronegócio aqui das nossas regiões onde nós atuamos. O ano passado já foi 1,350 bilhões de reais que foram aplicados. Esse ano, então, a gente tem 1,5 bilhão. Então, convidar todos que queiram, né, estar investindo no agronegócio, que queiram fazer o seu plantio agora, os seus custeios. A Sicredi Conexão está aí, então, com os recursos, né, esperando a cada produtor, né, que queira fazer então o seu projeto, venha conversar conosco, que a gente está aí apto e pronto, né, para dirimir todas as dúvidas e fazer esse mais um grande plano safra, tenho certeza, né, que vai contribuir muito, né, já que o agronegócio é um dos grandes motores do desenvolvimento regional. Nada mais justo, né, do que também a Sicredi Conexão também ser um grande propulsor desse agronegócio. Com certeza. Agradecemos então o diretor de negócios da Sicredi Conexão, André Zanon, e também a assessora do agro, a Caterine Lencina, que estiveram conosco em mais um episódio do nosso podcast Pra Dentro da Porteira. Nos acompanhe no nosso próximo programa.